Bom, aqui nós temos duas marcas de carvão, é aquela que eu comentei com vocês, que é da Ceramic, e a outra que é da Corfix. Então, dependendo, às vezes da grossura, né, a gente vê aqui, ó, no caso aqui da Ceramic tem um diâmetro, neste caso aqui é de 3 a 6 milímetros. Então, os bastões são um pouquinho mais finos, tá? E esse da Corfix, a gente tem, tá escrito aqui, ó, esse aqui é um pouco mais grosso, esse aqui é um médio, né? Esse meu médio aqui já terminou. Esse aqui mais grosso é bom também para desenhos maiores, né? Então vejam só como é que é a espessura. E o carvão, ele é basicamente, parece que é um galinho de árvore, né? Que foi feito dessa forma para a gente desenhar. Então você vai ver que ele é todo irregular, tá? Eu assim, quando eu compro carvão, eu não gosto já de usar ele por inteiro, esse gravetinho por inteiro. Isso daqui me agonia um pouquinho, né? Eu prefiro quebrar o carvão e usar ou pela metade, né? Ou então usar de forma menorzinha, assim. Eu acho melhor dessa forma, né? E aí vocês podem utilizar de duas formas o carvão, tá? Que é o seguinte, é uma coisa bem solta, né? Então vejam só, ele faz bastante sujeira, né? Então aqui eu meio que fiz um degradê. Você pode assoprar, então cuida onde você estiver desenhando na tua casa para não sujar muito. Quem sabe você forra a mesa aí ou o escritório com um pouco de jornal. Se tiver jornal, né? Que hoje em dia é difícil também de ter jornal, mas tentar forrar com alguma coisa. Então você pode utilizar o carvão dessa forma linear, tá? Ou então pode utilizar também o carvão espalhando com os dedos. Ó, vejam só. Aí a gente consegue esse detalhe assim um pouco mais esfumado, né? Então são essas duas formas de se trabalhar. Quando você tem um carvão menorzinho, você também pode trabalhar, por exemplo, com ele deitado. Aí a gente lembra aquelas técnicas quando a gente estudava na escola, né, que você pegava o giz de cera e passava ele deitado, você consegue também essa textura interessante com carvão, né? Então são essas duas formas básicas aí que a gente pode trabalhar, tá? E aí vocês podem fazer, por exemplo, vai fazer um desenho, né? O ideal é já começar com carvão, mas claro, se é a primeira vez que vocês estão utilizando, estão muito inseguros, o ideal realmente é começar com o lápis grafite, né? Fazer um esboço com lápis grafite. Mas de qualquer forma eu vou mostrar aqui como é que a gente pode fazer, né? De uma forma assim um pouco mais solta, tá? Então o carvão, ó, vocês podem ver aqui que eu tô fazendo direto o esboço com carvão, já tô fazendo os eixos, né? Para me localizar em relação à simetria. Mal encostei o carvão no papel, fiz assim bem clarinho, porque se tiver algum erro, eu só passo o dedo, ó, nem preciso passar borracha, né? Nem tô precisando passar borracha. Então, ele é uma técnica assim um pouco mais solta, né? E há momentos também que você pode deixar um pouco esse errinho aparente, não tem problema. Ele é assim uma técnica realmente mais expressiva, não precisa assim ser uma coisa bem detalhada, muito certinho, igual com lápis grafite, né? Que com lápis grafite a gente viu que tem que ter aquela precisão, né? Então vocês viram aqui que em nenhum momento eu usei a borracha, né? E aí eu começo a trabalhar com essa luz e sombra, por exemplo, se eu dizer que nesse lado aqui direito tem uma luz, né? Então, lado esquerdo vai ter essa sombra, tá mais ou menos assim. Onde tiver a sombra, você simplesmente vai pintar, vocês vão ver que mais pra frente lá com giz pastel seco é uma técnica bem semelhante, né? E aí você vai espalhando, ó. Então, como eu quero fazer um degradê, eu consigo também controlar essa luz e sombra no meu desenho. Ó, por exemplo, eu quero, como a luz está vindo daqui, né? Então eu tenho que escurecer um pouquinho mais. Se eu quero escurecer um pouquinho mais, o que eu faço? Coloco um pouquinho mais do carvão.
Ó, e aí vejam que eu consigo trabalhar com uma transição bem suave por aqui, né? Nesse degradê. O que é essa transição, né? A transição é o degradê propriamente dito, ou seja, é a transição entre a sombra e a luz. Eu não posso fazer assim uma coisa do preto e já vai direto para o branco. Não, tem que ser de forma suave. Esse que é o degradê, né? O degradê, ele aparece quando você consegue dar essa transição mais forte, de forma gradual, né? Na verdade. E aí, em alguns momentos você não precisa passar o dedo. Por exemplo, aqui, ó. Ah, quero que fique mais escuro ainda, né? Eu posso passar os traços mais escuros, ó. Eu só vou dar umas batidinhas, mas também você não precisa assim esfumar tudo se você quiser, né? Algumas regiões você pode deixar com esses traços aparentes, né? Os traços do carvão aparentes, né? Então aqui eu tô fazendo assim, só um exemplo, né? Como se fosse um vasinho com luz e sombra pra gente fazer. Se vocês quiserem, então também dá pra treinar esse exemplo. Acho que é legal assim você treinar um desenho mais solto antes para começar a pegar melhor essa técnica, né? Então no meu caso aqui, como é um vasinho aberto, ele tem essa boca aberta, então a gente faz o degradê do lado oposto, né? Do que está aqui no vaso. E aí só para finalizar, ó, fazer uma linha de fundo. Então lembrando que a linha de fundo é sempre a mesma linha lá atrás. Posso fazer uma sombra projetada aqui, lembrando que a sombra projetada é sempre o formato do objeto que vai estar caído, né? Isso tudo a gente viu nas outras aulas. E a sombra projetada sempre vai ser um pouquinho mais escura, perto da base do objeto, né? Isso tudo a gente estudou nas outras aulas. A questão da profundidade também, como fazer mais de um objeto, um atrás do outro, né? A questão das bases, as bases de alturas diferentes. Aí beleza, eu fiz esse desenho, posso fazer uma personalização no fundo, como eu comentei antes, ó. Posso passar aqui um carvão deitado, né? Alguma coisa assim. Posso apagar um pouco. Então assim, é uma coisa meio solta, tá? Por exemplo, aqui eu comecei a passar um pouco o dedo e já em cima eu vou deixar assim mesmo, com esse aspecto de mármore, né? Ó, alguma coisa assim, né? E aí, beleza, deu por finalizado o desenho, aí você precisa passar o spray, tá? Então, é imprescindível de que ao final do desenho você passe o spray, porque senão ele sai muito rápido, né? Ó, ele sai bem... ele sai bastante assim do papel, né? Então, o spray vocês podem utilizar tanto em qualquer desenho, quanto principalmente no carvão.